a gente vai expor um pouco por quê, porque nos decidimos a lançar este curso, mas gostaríamos muitíssimo de responder às perguntas de vocês. Que vocês aproveitem para perguntar, seja via chat, seja liberando o microfone e falando. Então, já chegaram outras pessoas, eu vou cumprimentar pelos nomes escritos. Olá, Clever, olá, Eliana, Luciana, Daniele. Diana, Fernanda, Alessandra, Caroline, Lorena. Olá, Jovina, não tinha te cumprimentado antes. Daniele. Que bom que estão aqui, que bom que estamos aqui. No sé si todos han leído el programa del curso, de la diplomatura, si tienen idea de cómo, qué significa una diplomatura, tal vez esos sean temas que también les interesen. Sería importante que puedan preguntarnos y comentarnos todo lo que necesiten. Eu vou ir traduzindo o que Paulina fala, mas... Todavía me da vergüenza intentar hablar un poquito en portugués. Mas vocês me façam um sinal de se querem que eu traduza, porque às vezes estão entendendo e eu vou ficar repetindo, né, que é meio chato ouvir 2 vezes a mesma coisa. Então, só me fazerem um sinal que eu vou traduzir, ok? Aquí abajo hay unas reacciones por ahí, se puede hacer así para que, o algún otro, ese es un aplauso, para que podamos saber quién necesita conversar o pedir algo de traducción, ¿sí? Vocês estão vendo, gente? Tem reactions embaixo, à direita. Sim? Então, tem uma carinha aí, com a boca aberta. Esse aqui. Se alguém quer que eu traduza, por favor, mande essa carinha. Isso. Eu consegui colocá-la? Não. Sí, se ve. Sí, yo la vi. Solange, ahí está. Solange está pedindo tradução. Muy bien. Porque Paulina disse antes que ela estava muito entusiasmada com a possibilidade de trabalhar online, que isso nos permitia continuar trabalhando, mas que poucos dias atrás ela viu de relance uma conhecida com quem conversa online, mas que não via pessoalmente fazia um ano, e ficou muito emocionada. Que foi completamente diferente o vê-la, aunque fosse por um momento, do que as trocas que podiam ter pelo telefone ou até online. De fato, o encontro presencial tem outras características. Mexe com outras partes da gente e estamos todos saudosos disso, né? Portanto, tomara que logo possamos nos vacinar e voltar àqueles encontros. Bom, é com enorme satisfação que eu abro esta live, que é produto de um trabalho conjunto, de uma parceria entre a EPPM e o IUSAM. Para aqueles que não sabem o que é o IUSAM,
é o Instituto Universitário de Saúde Mental de Buenos Aires, que pertence à Associação Psicoanalítica de Buenos Aires. É uma das poucas universidades no mundo que se dedica somente à saúde mental. Então, a EPPM se sente muito honrada, né, de ter podido criar esta parceria. ¿Puedo agregar una cosita? Claro. El Instituto de Salud Mental pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y es la única asociación que pertenece a la Asociación Internacional de Psicoanálisis que tiene su propio instituto universitario. Entonces hay varias carreras, también por supuesto la de familia y pareja, pero también la especialización en psicoanálisis, que tiene al mismo tiempo la pertenencia a la Internacional de Psicoanálisis y una pertenencia al mundo académico, al mundo universitario, simultáneamente. Tradução? Não? Não tem carinha? Então vamos. Que bom. Então, estamos iniciando nesta parceria um processo grupal e institucional que, por um lado, é um privilégio. Nos coloca em uma posição privilegiada, mas também delicada. Por que privilegiada? Porque nós podemos trazer para o Brasil uma quantidade importante de professores argentinos, na sua grande maioria argentinos, não todos. Teremos professores brasileiros também. Mas que foram e são parceiros e discípulos dos criadores da teoria psicanalítica vincular, os fundadores deste movimento vincular, que foram Isidoro Berenstein e Jeanine Pouget. Estes professores são atualmente os criadores da teoria, os criadores da técnica, e poder estudar com eles é poder questionar na fonte a origem dessas ideias. Nós vamos estudar com os autores dos livros com os que iremos trabalhar. Privilégio também, porque teremos oportunidade de supervisionar, muitas vezes com eles, os casos, sejam clínicos, sejam de outras áreas, se é que são profissionais de outras áreas, com estas pessoas que estão trabalhando com isto há muito tempo. Porque nas aulas haverá um espaço para a discussão dos casos dos alunos. E por que eu falo de uma posição delicada? Porque trabalhar com família nos comove muito, nos leva a questionar ou a perceber que tínhamos conceitos e preconceitos dos quais nem sequer suspeitávamos. Todos temos teorias sobre como funcionam as famílias. É comum a gente mesmo dizer, puxa, assim não devia agir uma sogra. Isso não é coisa de padrinho fazer. Não se pode falar isso com um filho. Nós temos teoria. Naturalmente, pensamos. E, às vezes, nem nos damos conta que as temos. Não? Isso é no cotidiano. No profissional, também temos preconceitos.
os psicólogos, os advogados, os juízes, e muitas vezes absolutamente inconscientes. Vou lhes dar um exemplo corriqueiro. Chega uma criança ao conselho tutelar indicada pela escola porque está apresentando uma conduta muito difícil de controlar. Imediatamente se pergunta pelos genitores, certo? E se levanta que, por exemplo, não tem pai ou não tem mãe. Imediatamente a ideia é: o problema desta criança é porque não tem pai, ou porque não tem mãe, ou coisa do gênero. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Mas estamos tão acostumados a pensar em uma família formada por pai, mãe, filho, que imediatamente e sem perceber, localizamos, né? Colocamos, criamos teorias sobre o que está acontecendo a partir de preconceitos. Por isso, estudar família nos comove, porque nos faz nos perguntar sobre tudo isso. Os psicólogos, médicos, mas também advogados, juízes ou nutricionistas, ou que estiverem nos escutando, ou aqui hoje na live, já devem ter passado inúmeras vezes por situações nas quais um processo se estagna, se detém, ou simplesmente se cancela pela impossibilidade de uma família de criar um movimento que permita sair de uma inércia. Freud já disse que, em algumas ocasiões, a família pode ser um grande inimigo do paciente. Mas não se trata de culpabilizar as famílias. Se trata de entendê-las. O que nós queremos é poder compreender como funcionam, para poder ajudá-las, para poder orientá-las e, por que não, para poder desculpabilizá-las em muitos casos. Bom, hoje está aqui comigo, para os que não a conhecem, ainda que já falou, a doutora Paulina Zuckerman. Paulina Zuckerman é analista, didacta da Associação Psicoanalítica de Buenos Aires, e entre outras muitas coisas, porque ela é multitarefa, ela é diretora do único mestrado que existe no mundo de psicanálise vincular de família e casal. É um prazer e uma alegria tê-la aqui conosco, e eu vou deixar que ela fale um pouquinho. No sé qué agregar después de todo lo que dijiste. Tal vez esto último, ahora pienso, primero agradecerles mucho que estén aquí, a los que conozco y extraño y me gustaría volver a ver, y los que todavía no conozco. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes, y quería tomar algo que posiblemente de alguna manera todos conozcan, ¿no? Pero esto que decía Esther acerca de nuestros prejuicios, acerca de los modos de entender qué es una familia, acerca de la idea de culpabilizar a la familia por lo que sucede, por ejemplo, con un niño. A mí me parece que cuando nos adentramos a pensar y a trabajar con familias, los llamamos a todos al consultorio o ahora online, lo que vemos es otra cosa, y vamos lentamente cambiando nuestro objeto
ya el paciente no es un paciente. El paciente es la familia. Y cada vez que cambiamos de objeto, como pasó con el psicoanálisis de niños, ¿sí? Cuando Klein y Anna Freud decidieron poner un niño y aplicar el psicoanálisis a este otro tipo de sujeto, también hubo un cambio de método. También hubo un cambio, pusieron una caja de juegos, por ejemplo. Y tuvieron que cambiar mucho de la teoría y pensar que no se asocia solamente con palabras, se asocia también con juegos. Paulina, um minutinho. Sí. Gente, alguém quer que eu traduza? Por favor, coloquem a carinha, tá? Se eu não vejo carinhas, eu vou deixando isto, né, se movimentar sem tradução. Mas se quiserem uma tradução, não tem problema nenhum, tá bom? Perdón, pero... Sí. ¿Sigo un poquito más? Sí. Esto entonces nos lleva a pasar del paciente individual al paciente familia, nos lleva a tener que inventar conceptos para nombrar estos fenómenos nuevos, ¿no? Porque ya no voy a pensar solo en una persona, voy a pensar en qué es lo que pasa entre ellos, cómo es esa dinámica, qué es lo que sucede, cómo lo puedo pensar, cómo lo puedo entender. Tengo que inventar palabras o darle otro sentido a ciertas palabras. Y tengo que cuestionarme mis propias ideas acerca de lo que considero que es una familia. Les voy a dar un ejemplo muy chiquitito. Yo vi el año pasado, el anteaño, a una pareja grande, de mi edad. Grande quer dizer na terceira idade. Así es. Que querían prefirieron, dijeron por teléfono que era una consulta de familia, pero prefirieron venir ellos dos solos a la primera entrevista. Yo en los últimos años pregunto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Quién quiere venir a la primera entrevista? Ellos quisieron venir ellos solos. Me contaron que tienen 2 hijos adultos y que había habido una situación muy terrible. Uno de estos hijos está casado y tiene un hijito pequeño, y el otro hijo no está casado, es gay. Y lo que dicen es que un hermano, el que tiene a su hijito, acusa al otro de abusar de su hijo sexualmente. Imagínense el impacto para esta gente, para esta familia, que no puede creer esto que está sucediendo. No les voy a contar todo, solamente para apuntar a esto que dijo Esther acerca de qué idea de familia tenemos. Tuvimos algunas entrevistas, yo los escuché, y en un momento les dije que tal vez podíamos citar a la familia, al resto de la familia, para ver qué sucede, ¿sí? Mientras lo digo, menciono, por supuesto, a la nuera, o sea, la esposa de uno de los hijos, al niño y a la pareja del hijo acusado
de abusar de su sobrino. Y el padre me pregunta, ¿usted piensa que ellos son también la familia? Y yo le respondí que tal vez él consideraba, porque él quería venir solo con su mujer y sus 2 hijos. Entonces yo le dije, tal vez usted piensa que la familia es la familia de sangre. Y los otros son, ¿qué son? ¿No? Pasajeros transitorios. Esto nos muestra que todos tenemos ideas distintas de lo que es ser familia. Podemos hacer un corte, una división entre sangre y no sangre. En algún lugar hacemos un corte, sin duda. Puede ser los de origen, la familia originaria, pero no los nuevos que se van agregando. Y esto seguramente influye, perdón, ni bien ni mal, ni para bien ni para mal, pero influye. ¿Cómo? ¿Qué produce esto? Esta es una de las cosas que me parece interesante retomar de lo que planteó Esther. Vamos a dejar a voz da Paulina descansar un poquito. Sí, pero además me gustaría escucharlos, si esto les sugiere preguntas, comentarios, o contar alguno su propia experiencia. Podem abrir o microfone, gente, ou escrever no chat. Eu vi aqui uma pergunta do Clever sobre a diplomatura e a vinculação com a IPA. Eu vou responder, Clever, sobre o final, quando falemos especificamente da diplomatura. Eu vou explicar, mas sim, existe uma vinculação indireta através da BEDA. Mas depois eu te explico melhor. Tem alguma pergunta, gente? Ou vamos em frente? Ok. Você pode falar, Paulinho? ¿Cómo no? Sí, sí. Então eu vou te fazer uma pergunta. Sí. Por que é interessante trabalhar com uma família? Se a mãe pode estar em terapia, o pai pode estar em terapia, o filho adolescente pode estar em terapia, o filho criança pode estar em terapia. Por que não somar as 4 terapias? Né? Por que trabalhar com a família, como você disse antes, como se fosse um paciente? Habría tantas respuestas posibles. Yo podría decir, porque me gusta, que es verdad, y es importante, porque yo creo que cuando se trata de una vocación, la vocación está formada por tantas cosas que no conocemos en general, pero una cosa importante es el gusto, es el deseo. Antes de recibirme, hace muchos años, antes de ser psicóloga, en una clase nos dieron para leer en una materia un trabajo de un
terapeuta de la línea de Palo Alto, ¿sí? En Estados Unidos, que trabajaban con familias, por supuesto, porque una cosa que también hay que saber es que en varios lugares del mundo surgieron al mismo tiempo, como suele pasar, preguntas acerca de las familias de los pacientes, ¿no? Y se pensaron desde distintas teorías. Yo me acuerdo siempre de esa clase porque nos dieron a leer un trabajo de Minuchin, uno de los fundadores de ese movimiento, en donde describía una escena con una familia, con un chiquito, en donde cada vez que el chiquito producía un movimiento de autonomía, una criatura de 5 o 7 años más o menos, la mamá tomaba el pañuelo y le limpiaba la nariz. Pañuelo e lenço. ¿Cómo? A mãe limpava o nariz da criança. Cada vez que había algún movimiento nuevo o distinto o más independiente. Y a mí me impactó terriblemente, porque dije, bueno, acá hay una conexión, acá hay una relación, hay algo que ellos producen en conjunto, porque además, sí, la mamá tomaba el pañuelo, pero el chiquito no la apartaba, se dejaba limpiar una supuesta nariz sucia, que no necesariamente era así. Bueno, a esto me refiero cuando digo, esto a mí me convocó, me despertó curiosidad, me despertó interés y ganas de trabajar no solamente con un paciente individual, sino con un conjunto, porque se arma un conjunto. Hay algo que sucede no sumando, como decía recién Esther, ¿por qué no sumamos el tratamiento de la mamá, del papá, del adolescente? No, no, hay algo que se arma entre ellos. ¿Y por qué esto que pasa con este hijo y no con este otro? ¿Sí? Estas son preguntas que yo en un tratamiento individual creo que no tengo acceso. Yo trabajo sobre esto que veo acá. No dejo de ver y observar también aspectos de lo individual, así como todos observamos, por ejemplo, en un tratamiento individual, aspectos de lo social que afecta a ese paciente. Lo vemos, no es nuestra área de trabajo, pero lo vemos. A veces hacemos alguna observación y le mostramos, por ejemplo, al paciente que en estos días parte de su angustia, parte de su depresión, parte de está influido por los largos meses de preocupación que lleva toda la humanidad con esta enfermedad que nos amenaza, que nos hace pensar mucho acerca de la muerte, pensar acerca de cómo hemos vivido hasta ahora, es como una pausa que se nos impone. Esto es algo que uno le dice a su paciente, mostrándole que uno ve un poquito más allá, no solamente acerca de las causas internas de esta depresión o de esta angustia, sino que hay estímulos externos. No siempre uno los trabaja. Cuando Freud dijo, ya no creo más en mi neurótica, hizo también un corte. Dijo, bueno, yo voy a trabajar, esto que queda acá dentro de esta mente, de este aparato psíquico, de este mundo interno, de estas fantasías inconscientes, le podemos poner de acuerdo a las líneas teóricas distintos nombres. Esto es de lo que yo me voy a ocupar. De esta realidad me voy a ocupar. La otra va a quedar afuera, pero eso no quiere decir que Freud no se metiera con eso también, ¿no? Hay un caso que tal vez hayan leído de una mujer ya muy viejita, y este trabajo fue escrito, era un reportaje a una paciente de Freud
ya alrededor de los 80 años, ella tuvo una sola entrevista con Freud, cuando ella tenía 18, y con su papá. Es muy interesante porque hace a una observación que hace Freud de una dinámica familiar, donde señala justamente algo que afecta a padre y a hija, ¿sí? Y él observaba estas cosas. Él hizo un recorte, él dijo, este es mi objeto de estudio. Nosotros decimos, bueno, vamos a ampliar, vamos a modificar, vamos a echar la mirada sobre otros. ¿De qué nos sirve? Era la pregunta de Esther. Por ahí me fui por las ramas. Y quiero volver. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué es útil? Yo les voy a contar una anécdota chiquita y me paran, ¿sí? Si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. Yo vi hace un tiempito a una familia con 5 hijos, 3 adolescentes y 2 más chiquitos, de alrededor de 10, 11 años, los más chicos. Y acá es un caso, me lo recordó Esther, porque habló la mamá con tratamiento, el papá con tratamiento y varios de los chicos con tratamiento. Y justamente es la analista de uno de ellos que sugiere entrevistas familiares, porque encuentra un tope que no puede atravesar en el tratamiento individual de este niño. Entonces dice, bueno, hagan entrevistas de familia, y ahí es cuando me consultan. Este chiquito tenía dificultades muy importantes con la agresión, en especial y fundamentalmente con su mamá. También con el papá, pero sobre todo con la mamá. No con los hermanos, no con los compañeritos de la escuela que lo querían mucho, pero en todo ese año, la consulta fue en julio, agosto de ese año. Hasta ese momento no había habido una sola semana que él pudiera ir todos los días a la escuela. Siempre faltaba. ¿Por qué faltaba? Porque a la noche, cuando había que terminar de jugar, apagar el televisor, irse a bañar, prepararse para la cena o algo de esto, se enojaba, no quería dejar de jugar, se peleaba con la mamá, la insultaba, le decía cosas feas, como decía él, y luego se sentía tan mal, tan angustiado, tan culpable, que a la mañana siguiente tenía una crisis de angustia y no podía ir al colegio. No podías ir al colegio porque además no quería alejarse de la mamá a la que había insultado, agredido tanto la noche anterior. Bueno, rápidamente, tenemos algunas entrevistas y en una de ellas, algo digo yo, no me acuerdo qué, que el papá dice, bueno, pero yo esto se lo he dicho muchas veces a él. Entonces yo tomo las palabras del papá y le digo que me parece que el papá está diciendo que él tiene como un colador en su cabeza. Colador é peneira, gente. Que ele tem uma peneira na cabeça. Peneira, sí. ¿Qué es una peneira? Dice. No sabe. Entonces yo le explico que cuando se cocina, por ejemplo, los fideos. Fideos son macarrón. Macarrón, se cuela y el agua sale y los macarrón quedan en la peneira, ¿sí? Y que él tiene como agujeritos en su mente y entonces los padres le dicen cosas y él como que no las escucha, se le escapan, se las olvida, no existen.
este chiquito me mira muy serio, se había hecho un silencio muy grande. Me mira muy serio y mira a la familia, a los papás especialmente, y les dice, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué no me dicen así? Y me señala a mí. ¿Por qué no me dicen así? Así. Y no le salían las palabras, ¿no? Estaba muy conmocionada. Así, 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 ¿cómo? Así, tranquilo. Fue muy fuerte para todos lo que pasó allí, porque había un clima, además de las palabras, ¿no? Todos sabemos que a veces acertamos, damos en el blanco con algo y hay una reacción del paciente importante. Y todos se miraron y me miraron y se miraron entre ellos, porque lo que él estaba diciendo es que este clima de mucha agresión, de mucha irritación, los incluía a todos. Él, en determinado momento, cuando se le podía hablar de otra manera, él podía escuchar, no era una peneira, ¿no? A la entrevista siguiente, los padres me dicen que esa fue la primera semana en todo el año que este chico pudo ir todos los días al colegio. Por supuesto que ahí es muy impactante el ejemplo, lo elijo porque, bueno, porque es el que me aparece cuando recuerdo esto que plantea recién Esther, el impacto que yo tuve, ¿no? Del efecto que esto produjo en el chico y en los padres y en los hermanos, ¿no? Podría contar otra escena de la misma familia donde se ve muy claro. Mira, Paulina, tenemos tiempo y hay una serie de cuestiones sobre las que tenemos que hablar. Bien. Gente, tem alguma pergunta até aqui? Eu recebi uma pergunta antes da live, onde me pediam que eu falasse em que mudou minha clínica a partir de meu contato com a psicanálise vincular. Ela mudou de uma maneira muito importante. E eu já, quando entrei em contato com a psicanálise vincular, já estudava psicanálise fazia mais de 35 anos. E já trabalhava com psicanálise fazia mais desse tempo. Eu tive a sorte, né, de poder estudar em Buenos Aires com Isidoro Vélez, Benjamin Puget, nesse mestrado. E foi uma transformação muito grande que demorou para se assentar. O que acontece com a clínica individual, inclusive, quando a gente estuda vínculos? E não só com a clínica, sino também em outras profissões. O que acontece com um olhar sobre as relações quando a gente estuda vínculos? Eu vou lhes dar um exemplo de uma supervisão que eu dei há alguns anos. A ver, aqui tem uma pergunta do Clever. Seria a psicanálise vincular, então, uma forma de traduzir para a família a comunicação que não estão conseguindo ter, ou promover essa comunicação trazendo aspectos inconscientes que não vêm à tona? Sim, Clever, isso é a consequência da intervenção. Mas para poder fazer isso, é preciso entender que o que acontece na comunicação não é produto de um sobre o outro,
e se é o que produzem juntos. E há uma diferença aí. Eu vou tentar explicar isto no nível individual, que talvez seja mais fácil. Eu vou lhes contar de uma supervisão de uma colega que trouxe um caso de análise individual, com o qual estava encontrando dificuldades, porque a situação não saía do lugar, estava estagnada. A sua paciente era uma mulher que se queixava insistentemente sobre características do marido que faziam com que as vivências do casal e também condutas em situações sexuais que faziam com que ela se sentisse muito frustrada. Ela dizia, eu poderia mudar algumas coisas em mim, mas eu não sei se eu quero. Então, encaminhou o marido para a terapia. O marido foi fazer terapia. E estas sessões aconteciam já quando ele fazia alguns anos em terapia. E acontecia que a paciente se queixava de que, embora o marido tivesse mudado em muitas coisas, naquilo que ela desejava que ele mudasse, ele não tinha mudado. E isto continuava a frustrá-la muito. A psicoterapeuta com formação analítica fazia intervenções nesta linha. Eu acho que você está me dizendo que está muito frustrada porque não pode mudar certas questões suas internas. E também está me dizendo, através do seu marido, que você está frustrada comigo porque eu não estou conseguindo lhe ajudar nesse processo. Os que têm formação psicoanalítica sabem que essa intervenção está certa. Só que com essa intervenção, com essa interpretação, a situação não saía do lugar. Fazia tempo. Por isso que ela trouxe o caso para supervisão. E aí, é um olhar vincular que me permitiu ajudá-la. Porque eu pude mostrar para a terapeuta que quando a paciente dizia tem algumas coisas que eu poderia mudar, mas não sei se eu quero. E eu estou esperando que meu marido mude na direção do que eu espero. Ele estava dizendo, se eu mudar, eu vou sentir que ele vai me expropriar de um desejo meu. Eu vou ter que renunciar a algo que eu quero. Ele vai tirar de mim algo. Talvez era o que ele sentia também. Algo assim como que o que ela queria era que ele se aproximasse do que ela esperava, sem se dar conta que o que ela queria era também tirar dele o que ele esperava dela. Não sei se estou sendo clara. Em última instância, frente ao que estávamos, era a impossibilidade de aceitar que há diferenças que podem ser muito difíceis de mudar. Que há características em cada um de nós que podem ser imutáveis. E que um não tem essa característica para chatear o outro. A tem porque a tem. Então, talvez, a questão era ajudar esta mulher a perceber que se ela não se sentisse roubada por ele, aceitando certas características dele, e ele não se sentisse roubado por ela, aceitando certos desejos dela, eles poderiam criar uma forma nova de lidar com essas diferenças. Enquanto ambos estivessem detidos em eu quero que seja do meu jeito, porque senão estou perdendo algo, não ia poder sair do lugar.
Por quê? Porque justamente a diferença entre as pessoas, que é o que as atrai, muitas vezes depois irrita. Ahora sí te ayudo yo con el agua. Tal vez haya un ejemplo que puede servir entre lo que preguntó Clever recién y este ejemplo que daba Esther. Es muy frecuente en las sesiones de familia y de pareja también, que en algún momento alguno de los miembros diga, esto, ella, él, me lo dijo siempre, pero es como si yo hoy lo escuchara por primera vez. Algo sucede en este dispositivo, con este setting, con la presencia del otro. En este caso, la presencia del analista. Lo mismo que digo en casa siempre, o que él me dice, o que ella me dice. Acá lo escucho de otra manera. Me doy cuenta que es lo mismo, pero es como si no lo hubiera escuchado antes. ¿Qué pasó? Bien, que acá yo escucho, hablo, intervengo y me observo vivir. Me observo comunicarme. Esto que preguntaba Clever. Me observo que escucho y que no escucho. Y que no me escucho. La mirada del analista, la escena que allí se produce, da lugar a un cambio cualitativo en cuanto a la posibilidad de comprensión y de hacer conscientes aspectos que cualitativamente no lo eran. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no producían efecto. En el momento en que producen efecto es que alguna cualidad nueva se agregó, alguna sinapsis nueva se produjo, un nuevo significado ha aparecido en esta situación entre los miembros, que no lograba aparecer, por ejemplo, en un tratamiento individual, a menos que también el analista, como en el ejemplo que contaba Esther, tuviera esta otra escucha. Na pergunta de Clever, podemos esmiuçá-la e falar da história da psicanálise de famílias, né? Porque houve uma época onde, de fato, a psicanálise da família, do casal, era fazer interpretações do inconsciente de cada uma das pessoas que estava presente. Às vezes, na psicanálise vincular, ainda que o analista está percebendo como a construção inconsciente está em funcionamento, o que faz é apontar simplesmente o que está acontecendo aí, e nesse momento, entre as pessoas. Mas o olhar peculiar, né? Como quando Paulina falou da peneira, claro que ela tinha toda uma teoria sobre o que estava acontecendo a nível inconsciente, mas ela falou do que estava acontecendo aí. E foi assim que conseguiu atingir algo que criou uma transformação. Esse olhar é o olhar vincular. Alguma pergunta, gente? Bom, nós podemos continuar falando. Só queria fazer mais uma pergunta para a Paulina antes de entrar a falar sobre a diplomatura. Paulina, no mestrado,
você tem alunos de diferentes formações, né? Não são só psicólogos e médicos, não? E você tem algum exemplo de alguém de uma outra área que tenha se beneficiado de estudar família, psicanálise vincular de família? Sí, sí, podría mencionar muchos, porque yo realmente, así como creo es una manera un poco simple de decir, en las transformaciones del grupo familiar también, en los grupos de estudio, ¿no? Y los grupos heterogéneos con gente de distintos grados de formación, pero también que provienen de distintas profesiones. Hemos tenido médicos clínicos, ¿no? Médicos clínicos de familia, no psiquiatras. Hemos tenido jueces, abogados, y nos hemos enriquecido todos con el intercambio. Abogados de familia que trabajan con el tema de adopciones, el tema de herencia, el tema de divorcios, mediaciones. Bueno, muchísimos ejemplos. A mí uno que me gusta mucho, porque además publicamos en la revista de Abdeva el trabajo, es el de un trabajador social, asistente social. ¿Cómo se llama esta profesión? Asistente social. Asistente social, perfecto. Él es un especialista, es de la provincia de Mendoza, cerca de Chile, y él trabaja con familias, perdón, con el tema de adopción, muy especialmente respecto de las familias o las mujeres que entregan a los hijos en adopción, pero fundamentalmente con el tema de adopción. Y él vio a 3 chiquitos, hermanitos, que fueron adoptados por una familia ya entre los 5 y los 13 años. Y el trabajo de él consistió en que describió estos chiquitos, uno de ellos, la mayor, era muy rebelde, pero estaban empezando a tener una buena integración con los padres adoptivos, ¿sí? Paulina, un segundito, voy a traducir. Sí. Paulina está relatando un caso de um dos alunos que fez um mestrado, assistente social. Ele trabalhou trabalhava com adoção, trabalha com adoção, e eram 3 irmãos. O caso é de 3 irmãos, a mais velha de 13 anos, o menor de 5 anos. E estas crianças foram adotadas por uma família, sim? Dale, continúa. Perdón, me estaba leyendo lo del chat, pero todo junto no puedo. No, entonces, estaban haciendo un proceso y este alumno de la maestría los estaba siguiendo, se hacía cargo de observar la evolución del proceso de adopción, que sigue distintas etapas. Llegaron a la adopción plena y entonces correspondía que los chicos tuvieran un nuevo documento de identidad con el nuevo apellido. Sobrenome. Essas crianças foram adotadas por outra família, então correspondia que elas passassem a ter um outro sobrenome, que era o sobrenome da família que os adotou. El día que tenían que ir a hacer el trámite, la chiquita mayor se escapa. No, la buscan, llaman a la policía. ¿Y dónde está? Está en la casa del abuelo biológico. Comienzan una serie de entrevistas para entender qué pasó, por qué no quiere volver con los padres adoptivos, y logran que finalmente esta criatura diga
que ella no quería perder su sobrenombre biológico, de la familia biológica. No lo quería cambiar, no lo quería perder. A partir de este caso, se logró un cambio en la ley de adopción, por la cual los chicos adoptados pueden elegir conservar su apellido, obtener el apellido de la familia que los adopta y también conservar su apellido. Pero además de esto, que es muy trascendente socialmente, porque se logró un cambio en la legislación, fue importantísimo el cambio en la conducta de esta criatura, que era la más rebelde. Lo que ella estaba expresando, por supuesto en los comienzos de la adolescencia además, era el dolor por la familia perdida. No, perdóname, una sola cosa, no el desagrado por estar con una nueva familia que la cuida, que la manda al colegio, que la alimenta, pero sí el dolor porque al mismo tiempo estaba perdiendo su origen, a través del abuelo y a través del apellido. No me voy a poder acordar de todo para traducirlo, están pidiendo traducción. Perdón. O que Paulina estava dizendo é que, a partir de... quando se foi fazer a mudança de sobrenome da documentação, a irmã mais velha fugiu e não conseguiam encontrá-la em lugar nenhum. Chamaram a polícia, mas finalmente a encontraram na casa do avô. E compreenderam, depois de longas conversas com ela, que ela não queria mudar o sobrenome. E não porque ela não queria essa nova família, sino porque ela não queria perder as suas raízes. Ela não queria perder aquilo da onde vinha. A partir desse caso, houve até uma mudança na legislação argentina, pela qual hoje as crianças adotadas podem escolher se elas vão ficar com o sobrenome que tinham anteriormente ou o sobrenome da família adotiva. Mas o importante é que, uma vez que isto foi considerado e lhe foi permitido a esta menina manter o seu sobrenome, a atitude dela, que era rebelde, agressiva, mudou completamente. Então, este é o trabalho de um assistente social que estudou vínculos. Eu vou tentar agora, vamos ler o que Clever mandou. A pergunta do Clever é muito interessante. Ele, a partir do que eu comentei, ele entendeu que a questão seria poder... que a psicanálise vincular o que faz é convencer as pessoas de que têm que aceitar as diferenças e que isso pode ser feito em uma análise individual. Não, não é isso. Eu escolhi esse exemplo, mas nesse caso, o que estava impedindo o fluir do processo terapêutico era que a paciente se sentia expropriada, roubada do seu direito de se satisfazer de uma determinada maneira pelo marido. E ela queria fazer o mesmo com ele. Ela queria que ele mudasse a forma de se satisfazer para satisfazer. Esses impasses acontecem em todos os relacionamentos, não só de casal, inclusive entre analista e paciente. Tem características que podem ser mudadas. Pai-filho, em uma relação de pai-filho, de irmãos.
Mas tem outras que não. Tem aspectos de cada um de nós que não estamos dispostos a mudar, ou que não podemos mudar. Somos desse jeito. É uma subjetividade que foi sendo construída e somos desse jeito com essa pessoa, porque às vezes não somos desse jeito com outra pessoa. Porque junto com essa pessoa desenvolvemos uma forma peculiar de funcionar. Esta paciente funcionava assim com esta pessoa, seu marido, mas não necessariamente com outros. Então, nesse caso, a questão era mostrar como era esse funcionamento, porque senão a análise individual ia continuar derrapando nessa sensação de frustração, porque o marido não muda. Em outros vínculos, as coisas funcionam de outra maneira. ¿Está más claro, Claire? Este aspecto que señala, perdóname, Esther, me parece importante porque estamos acostumbrados a pensar solo desde la perspectiva de la repetición, como si en todos los vínculos funcionáramos de la misma manera, ¿sí? O en un casado uno se separa, otro casado, y va a pasar lo mismo. No, no necesariamente. Esta otra persona me genera, me produce, el encuentro con esta otra persona nos produce algo diferente, distinto de lo anterior, a lo que no tenemos acceso solamente desde lo individual. Tengo que verlos juntos para ver qué sucede, porque hay algo, por ejemplo, que tiene que ver con los pactos y los acuerdos inconscientes que se producen entre esas personas y conmigo como terapeuta de una manera distinta. Probablemente la transferencia no me alcance para inferir todo lo que sucede en la vida de esa otra persona, en sus vínculos, y necesite de verlos juntos o pensar desde esta lente, desde esta perspectiva, para pensar que hay un plus, que hay otra cosa que aporta la presencia del otro, no solamente la representación que cada uno tiene del otro, sino su presencia concreta. No sé si va respondiendo también al planteo de Kleber, ¿no? Kleber, se quiser, pode continuar. Ele escreveu, é a transferência com essa pessoa. Não é só a transferência, Kleber. A transferência é uma questão intrapsíquica. Quando acontece entre duas pessoas um vínculo, algo se processa aí que não é somente produto das instâncias psíquicas. Estão elas em movimento, mas é um outro registro, é um outro nível. Vou te dar um exemplo. Eu me interessei, numa época, pela razão pela qual casais diagnosticados com infertilidade, depois de adotar, engravidavam. Isto nós vamos ver em uma das aulas do curso. Mas eu pude constatar, através de uma investigação, que o que acontecia era que a presença do filho adotivo criava um novo espaço interno, mas também um espaço entre eles. Não tem dúvida de que esse filho foi incluído, né? Foi assumido
também como objeto interno. Mas ele, desde fora, criou uma dinâmica que fez que situações internas, como, por exemplo, um Édipo mal resolvido, um processamento em relação aos irmãos de muito ressentimento, uma infância roubada para ter que cuidar de irmãos, que todas essas questões que tinham ficado detendo o desenvolvimento emocional de uma pessoa, através da presença do filho adotivo, pudessem começar a se reparar e se transformar. Isto não é pura transferência. Isto é presença. Eu demorei anos para poder assimilar isto. Então, podemos continuar conversando quanto tempo você quiser, mas você irá constatando, através das leituras e das experiências, como isto não passa somente pela transferência. Há algo mais. E é bastante difícil de se descrever. Por isso, Paulina traz exemplos concretos, porque é aí onde a gente vê isso que acontece. E precisa dar nomes. Isidoro Berenstein chamou isto de imposição. Mas não imposição autoritária, sino a imposição que um sujeito faz sobre o outro pelo solo fato de estarem juntos. Se você está sozinho numa sala, você está sentado, e entra alguém, você muito provavelmente vai mudar sua postura. Só porque entrou alguém. Y de una manera distinta de acuerdo a quién entre. Si entra una persona conocida, bueno, hola, saludamos. Y si entra una persona desconocida o alguien a quien le tenemos mucho respeto o miedo o que no nos importa nada, nuestro cuerpo, nuestra posición en la misma silla va a cambiar. No va a ser la misma, de acuerdo a quién entre, por el mero hecho de que el otro se hace presente. ¿Cuáles as diferenças da psicanálise individual e a vincular? A psicanálise vincular trabalha com grupos, casais, famílias, e estuda o que se passa entre as pessoas. Esse estudar os vínculos, às vezes nos serve para entender, a mim me serve muito, para entender situações no meu trabalho individual. Mas a psicanálise vincular surge do estudo das famílias e dos casais. Es cierto algo que escribió Clever en el chat, en el sentido de que tenemos más ópticas, más conceptos, más lentes para mirar algo que sucede en nuestro consultorio. Y a veces se nos superponen, a veces se nos confunden, a veces nos desconcertamos, no sabemos cuál usar primero, pero sin duda que enriquece nuestra mirada. Tenemos más recursos para entender lo que ahí pasa. Ya sea, incluso como dijo al principio, estar con un paciente individual. Es como si tuviéramos más orejas o más ojos. Aqui Juliana pergunta como se dá o manejo na psicanálise vincular. Bom, é muito amplo, se trabalha com dispositivos, tudo isto vai ser respondido na diplomatura. Então, eu vou te contar, que Juliana pergunta sobre grupos de estudo. Não há grupos de estudo, o que temos é a diplomatura. A diplomatura vai funcionar quinzenalmente,
às terças-feiras, das 18h30 às 21h30, durante 2 anos. Vamos começar pelos conceitos básicos de vínculo, o objeto, o outro, são elementos. Paulina tinha dito isso antes, quando se muda o setting, quando se muda o objeto de estudo, sim, é preciso criar novos conceitos. Assim aconteceu quando se começou a trabalhar com crianças ou com grupos, e assim acontece com família. Então, primeiro vamos ver os conceitos básicos desta teoria, que foi criada por 2 psicoanalistas. 2 psicoanalistas altamente premiados pela IPA. Vamos ter 2 aulas com uma antropóloga, Maria Laura Mendes, que também é psicanalista, para poder entender e pensar a família como instituição, desde o ponto de vista de produção da espécie humana. O que é a família? É como produto do humano, mas do humano como espécie. Vamos ter uma aula com uma historiadora que se dedica à história da subjetividade e trabalha com psicanálise há muitos anos, trabalha junto de psicanalistas, ela não é psicanalista, que é uma mirada histórica, um olhar histórico e subjetivo sobre a família. Teremos aulas com Rodolfo Mobiliarski e Silvia Nussbaum sobre parentalidade e filiação, ou filiações. Teremos depois uma aula sobre homoparentalidades. Quem vai ministrar esta aula é uma pessoa que fez uma longa pesquisa e uma tese sobre este tema, que é uma pesquisa belíssima. Eu estou terminando de traduzir os artigos dela. Que fue alumna de la maestría. Fue alumna do mestrado. Y ahora es docente de la maestría. Teremos aulas sobre enquadramento, dispositivos, intervenções, escuta e cadeia associativa familiar, corrente associativa familiar, sonho e brincadeira na sessão vincular. Teremos aulas sobre vínculo fraterno, 2 aulas, sobre como a fraternidade, como a irmandade nos subjetiva, nos produz, o tanto que também nos produz o complexo de Édipo, o tanto que foi criado o complexo fraterno. Temos uma aula sobre gêmeos, sobre gemelaridade, com Susana Mauer, que também fez uma tese sobre o assunto, Hermoso. uma longa pesquisa. E a última aula deste primeiro ano será com Julio Moreno, quem está na área psicanalítica o conhece bem. E vai ser uma aula que chama Inconsciente ou Inconscientes, onde vamos questionar a ideia formal que temos sobre o inconsciente imutável, o inconsciente depósito, para um inconsciente aberto, que está em produção constante, o que nos leva a muitas transformações, inclusive na nossa prática. Porque se a gente pensa em um inconsciente aberto que pode produzir, que pode produzir inconsciente até o final da vida, então cabe trabalhar em análise, em psicoterapia analítica, com pessoas de qualquer idade. E não como se pensava antigamente, que passando 50 anos já nem convinha fazer uma análise. Então, são todos conceitos que vão nos mobilizar bastante, vão nos fazer pensar. Então, em lugar de grupo de estudo, Juliana, eu te recomendo
fazer a diplomatura. E o que é uma diplomatura? Uma diplomatura é um curso acadêmico oferecido por uma universidade, um curso de meia duração, de média duração, sobre um tema específico na área de trabalho de um profissional. Neste caso, é a psicanálise vincular de famílias, que pode ser utilizada, pode aportar tanto ao trabalho dos psicólogos, dos médicos, quanto dos advogados, dos assistentes sociais, dos juízes, dos nutricionistas, enfim, de todos aqueles que trabalham com os efeitos das famílias. No segundo ano, temos aulas suculentas. O segundo ano vai se dedicar mais a patologias, a psicopatologias, a propostas psicopatológicas. Temos aula de famílias com adolescentes que mutilam o próprio corpo, aulas de famílias com crianças e adolescentes, consulta, crise, conflitos, violências e desbordes nas famílias, adicções, impulsões, transtornos alimentares, famílias com membros com transtornos alimentares. Esta aula vai ser ministrada por uma colega que trabalha no Sede Sapiensis e que trabalha há muitos anos no setor de distúrbios alimentares, com as famílias dos pacientes. Temos uma aula sobre famílias e diversidade sexual, uma aula sobre adoções e novas técnicas de fertilização, aula sobre famílias de terceira idade, uma aula sobre o filho no casal, vicissitudes da passagem do casal para a família, uma aula sobre transmissão transgeracional com Ana Rosa Trachtenberg, que é psicanalista em Porto Alegre e que forma parte do núcleo de análise transacional da Sociedade de Porto Alegre, e uma aula de famílias em processos judiciais. Como vem, é um buffet com muitíssimos temas. E o que eu repito é que cada um dos professores é um especialista nesse tema que vai trazer. Perdóname, Esther, había una pregunta sobre la diferencia con los cursos que algunos de ustedes ya han hecho. Bueno, ahora que Esther les leyó, ven que hay muchos otros temas que antes no había, pero además esta diplomatura se llama clínica, ¿sí? Vamos todos a poner el acento en el trabajo clínico para que, digamos, este va a ser el elemento diferente que tiene además como objetivo que los colegas, psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras realmente se animen a empezar a trabajar más con las familias y a poner en juego sus conocimientos, porque, bueno, porque algunos de ustedes ya hace años que vienen escuchándonos, y es muy importante que puedan utilizar estos recursos en la clínica con familias. Y también para los que son profesionales de otras áreas, conocer cómo se trabaja, qué es lo que pasa en una sesión familiar. Me parece que puede ser enriquecedor para todos, esa es nuestra aspiración, este es nuestro deseo. Como decía Esther, una diplomatura es un título
que tiene un reconocimiento a nivel universitario y que en caso de que a posteriori algunos de ustedes quieran seguir con una maestría o un doctorado, este tipo de título les aporta créditos, se llama así también, Esther, Sí. en la vida universitaria como antecedentes. También, y por eso justamente es una diplomatura, se les pide un trabajo breve de unas 20 páginas aproximadamente, que va a ser evaluado, que va a llevar una nota. Todos estos son elementos que van a dar lugar a que este título tenga una validez académica con la cual puedan continuar su desarrollo profesional. Esse trabalho que mencionou Paulina é um trabalho final, gente. Não é no começo da diplomatura, é no final. Y es un trabajo que yo siempre recomiendo que se empiece a escribir el primer día. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lleva tiempo y porque siempre tenemos algunas preguntas que nos inquietan mucho acerca, por ejemplo, de la familia. Yo digo siempre que estos trabajos finales tienen que ser acerca de un tema que nos moleste, que nos duela un poco, que nos importe, porque entonces nos produce preguntas, nos lleva a investigar, nos inquieta, y también cuando empezamos a escribir nos divierte, nos enriquece, y es un aporte también para toda una corriente de pensamiento que se enriquece con estos trabajos. Por ejemplo, yo les decía recién, el trabajo sobre gemelaridad de Susie Mauer, el trabajo sobre familias homoparentales de Roberta Gorisnik, el trabajo de Esther sobre las parejas que no podían tener hijos y que a partir de un primer hijo adoptivo, ese también fue su trabajo de tesis, su investigación en la maestría. Digamos, todo esto empieza a formar parte de la bibliografía que empezamos a recomendar para la continuidad de este saber que se va moviendo todo el tiempo, ¿no? Que va creciendo todo el tiempo. Así como hacía Freud, que pasaba de una teoría instintiva a otra teoría instintiva, de una teoría de la angustia a otra teoría de la angustia, y que iba haciendo crecer el desarrollo de esta disciplina, ¿sí? Yo los quiero entusiasmar, por eso les cuento todo esto, pero la verdad es que creo en todo esto que les digo. Eu percebi agora com uma certa surpresa que faz 1h30 que estamos aqui conversando. Há perguntas, mas algum comentário, gente? Alguma pergunta? Acho que estamos chegando perto do horário do almoço de vocês, então talvez precisemos ir nos despedindo, mas antes, se quiserem lançar alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Bom, então, só resta agradecer muitíssimo a todos vocês pela presença, pela paciência. De la comprensión de mi falta de portugués todavía. Ya voy a llegar. Pelo esforço de tentar entender. É muito bom ter interlocutores que nos escutam e tentam entender o que a gente está dizendo. É muito estimulante. Muito obrigada, Paulina. No, gracias. Paulina é a coordenadora deste curso na Argentina, é uma coordenação binacional. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo a todos, cuidem-se muito, vacinem-se e nos vemos. Y trabajen con familias. Sí. Chao, chao. Hasta pronto.